Olha, gente, um dos temas mais pedidos e comentados, assistidos aqui no canal é sobre ansiedade. E isso não é por acaso, né? Nós vamos ver hoje nesse vídeo alguns mitos e verdades sobre a ansiedade e a importância de falar sobre o tema. O primeiro mito que eu queria destacar aqui, né, que acho que é talvez o principal, é o fato de a ansiedade não ser uma doença. As pessoas têm esse mito, né, de que a ansiedade é algo normal. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a ansiedade, até certo ponto, ela faz parte da vida, né? Ela, inclusive, nos ajuda a nos preparar para situações, ela antecipa, né? Ajuda a gente a antecipar os problemas que a gente vai ter e encontrar maneiras de resolvê-los. Porém, a ansiedade, quando ela é doença, e sim, ela é um diagnóstico médico também, ela não é apenas aquilo que se refere às preocupações da vida, a tensão ou a um estresse que eventualmente as pessoas podem ter. A ansiedade é um diagnóstico com critérios bem estabelecidos. A pessoa tem preocupação ou medo muito intensos a maior parte do tempo, e esses sintomas, né, eles duram pelo menos 6 meses. Um conjunto de sintomas que inclui também manifestações físicas, como, por exemplo, tensão muscular, dificuldades para dormir, né, sintomas como aceleração do coração, aperto no peito, angústia e também medo de morrer ou medo de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, de adoecer. Então, todos esses vêm num conjunto de sinais e sintomas que podem ser identificados pelo médico e causando, né, muito sofrimento ou prejuízo. Eles são sintomas debilitantes e que trazem muitas dificuldades e angústia na vida da pessoa. Então, sim, há uma ansiedade que é normal, né, que são aquelas situações em que nós ficamos um pouco mais tensos ou preocupados, mas que ocorrem pontualmente aí no nosso dia a dia, mas há uma ansiedade que é patológica, né? Que ela já causa um nível de sofrimento e de prejuízo na vida da pessoa muito grandes. Um outro mito é que os transtornos de ansiedade não são comuns. Na verdade, pelo contrário, são os transtornos mentais mais comuns na população. No Brasil, 19 milhões de pessoas, o que dá mais de 9% da população, tem um transtorno de ansiedade. E essa é a terceira maior causa de afastamento no trabalho, para vocês verem a magnitude desse problema. Embora seja muito frequente, e frequentemente nós conheçamos, né, alguém que tem o diagnóstico, que tem os sintomas de ansiedade, ainda é um assunto muito pouco falado, né, devido a estigma, ao medo da pessoa ser identificada como uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Esse assunto, que é tão importante, acaba sendo pouco discutido. Um outro mito é que a ansiedade é uma coisa só, que toda ansiedade é igual, tudo é a mesma coisa. E não é verdade. Existem diversos transtornos de ansiedade, como, por exemplo, a ansiedade generalizada, que são medo e preocupações, né, sem um foco específico, né, são mais amplos, né, pegando mais áreas da vida da pessoa. O transtorno do pânico, que já são crises, né, ataques de pânico com muitos sintomas físicos em um curto espaço de tempo, e esses ataques tendem a se repetir, e a pessoa passa a ter medo de ter novos ataques, né, e a sua vida vai mudando por causa disso, e são então extremamente debilitantes. Nós temos as fobias, né, a fobia social, né, o medo de se expor em público, de falar ou de ter que estar em alguma situação social em que a pessoa seja o centro das atenções, e as fobias específicas, que são um medo muito intenso, né, desproporcional, irracional em relação a algum objeto, alguma situação específicas, como, por exemplo, o medo de insetos ou de animais, ou de injeção, ou de altura, ou de chuva, enfim, todos esses medos mais específicos, mas que somados, né, dentro desse nome de fobia específica, podem atingir até 15% da população, e a fobia social, 10%. Então são os transtornos de ansiedade mais prevalentes, inclusive,
né? Nós temos também transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo, que embora hoje não sejam classificados dentro da família dos transtornos de ansiedade, compartilham muita coisa em comum, têm muitos sintomas ansiosos, então acabam sendo agrupados, né, estudados juntos, inclusive, e o transtorno de ansiedade de separação, que é muito comum na infância. Todos esses transtornos, eles têm seus critérios, eles têm seus sintomas, né, apresentações diferentes, mas o que os faz ser considerado transtorno é o impacto que tem na vida do indivíduo, é o nível de angústia que provocam e as dificuldades que essa ansiedade produz na vida da pessoa. Um outro mito que eu queria abordar aqui é que a ansiedade é coisa de adulto, apenas, né? E que não afeta crianças e adolescentes. Isso não é verdade. Em pessoas, né, jovens aí de 3 a 17 anos, a ansiedade afeta 7% dessa população, né, em alguns estudos. E alguns dos transtornos mais comuns, como eu disse, na infância, incluem o transtorno de separação, de ansiedade de separação. E a ansiedade pode causar sintomas nas esferas emocional, comportamental e física na mesma intensidade com que acontecem com os adultos. Então, a ansiedade é uma doença que pode afetar boa parte da população, inclusive crianças e adolescentes. E com isso, eu termino esse primeiro vídeo, mas nós temos mais vídeos na sequência em que eu vou continuar falando sobre mitos e verdades com relação à ansiedade. Então eu te espero na semana que vem. Só um recado que eu queria dar se você tem, né, sofre de algum sintoma de ansiedade, né, é muito importante que você procure ajuda médica. Como nós dissemos nesse vídeo, a ansiedade é um diagnóstico e para ele existe tratamento, várias formas de tratamento, então muito importante, se você se identificar com algumas dessas condições, procurar ajuda. Sobre esses transtornos que eu mencionei, nos diferentes modos de ansiedade, eu fiz para cada um vídeo aqui no canal. Então você pode pesquisar aí na playlist da ansiedade, que tem vídeo sobre ansiedade social, sobre TOC, sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre transtorno do pânico, ansiedade generalizada. É só conferir aí para você saber um pouco mais sobre cada um deles. Então eu te espero no próximo vídeo e se você quiser que o YouTube te lembre, né, que chegaram novos vídeos, é só ativar o sininho que aí você recebe uma notificação do próximo vídeo no canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.